Esses dias aqui no canal, uma pessoa comentou sobre o fim da igreja. Ele falou: ainda bem que a igreja está acabando, ainda bem que ela está sendo perseguida, ou ainda bem que a igreja está acabando. Acho que foi isso que ele comentou, né? E aí eu pensei sobre isso, sabe? Será que as pessoas acham que a igreja vai acabar? Será que o ímpio acha que ele está vencendo quando ele vê a igreja fraca, quando ele vê que as pessoas na igreja estão sendo enganadas? Será que é isso que está acontecendo agora reflete a derrota do cristianismo? E a resposta é não. Mas a gente precisa pensar algumas coisas sobre o que está acontecendo para que a gente não pare na metade do caminho. Não estamos na metade do caminho, tá? Talvez estejamos no fim do caminho já. Mas isso é importante de pensar, porque olhando hoje para a igreja, aparentemente ela está acabada. Né? Há menos pessoas se importando com a verdade, há mais pessoas se importando com o mundo, né? Há mais crentes, é como eu disse no texto, né? Provavelmente tem mais crentes no OnlyFans, ou no RedTube, ou no Xvideos, há mais crentes nesses lugares do que na igreja, tá? É provável que isso aconteça, é real. E cara, isso significa que a igreja vai acabar? Será que o cristianismo vai aguentar? Claro que vai. Mas a gente tem que entender como que acontece o processo da volta de Jesus e o que isso nos ensina sobre o status atual da igreja. Antes de mostrar aqui na nossa Bíblia, que está aberta aqui na tela, eu quero lembrar vocês de que há dois tipos de igreja no mundo, né? Há aquela igreja que se reúne em algum lugar e há a igreja daqueles que realmente são salvos por Jesus. Esses dois grupos estão no mesmo lugar. Agora aparentemente não, né? Parece que aqueles que não são salvos e estavam na igreja estão abandonando ela também. Mas isso pode confundir a nossa mente. E por que eu acho isso importante? Porque quando eu vejo pastores trazendo coisas novas para a igreja, eu penso que talvez ele não entenda o tempo que a gente está vivendo. Pensa, por exemplo, por que um pastor precisa inovar para atrair os jovens, né? Por quê? Porque o evangelho não é suficiente. Então ele tem que fazer outras coisas, né? Isso é muito comum. Então ele faz encontrão, ele enche de técnicas a igreja, ele atrai o mundo para a igreja, ele modifica as bases. Por quê? Porque o evangelho não está sendo suficiente para salvar pessoas. Isso é o que essas pessoas aparentemente acham, né? Mas não é a realidade. A realidade é que a igreja, no fim dos tempos, vai passar por esse problema numérico também. É comum agora que a igreja fique mais vazia do que antes. As pessoas que estavam na igreja e que, de certa forma, faziam parte da igreja, elas estão percebendo que não é ali que elas querem ficar. E se elas não querem ficar na igreja, é porque o lugar delas é em outro lugar, não é ali. É como João fala, né? Esses caras saíram dos nossos porque eles não eram dos nossos. Isso é muito comum hoje. Então, quando o pastor ou o líder começa a ter ideias mirabolantes para atrair pessoas para a igreja, ele esqueceu de que a igreja, na verdade, é pequena. A igreja de Cristo não é grande. Em nenhum momento da história a igreja foi maior do que o mundo em relação aos números, tá? Muito pelo contrário. Eu lembrei, quando eu vi esse comentário, eu lembrei do texto de Apocalipse 20, né? E ele tem muito para nos ensinar e eu quero tirar uma pequena reflexão com vocês sobre isso, aqui do versículo 7 até o 9, por exemplo. Apocalipse 27, 27 ao 9. O texto fala o seguinte: E acabando-se os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá a enganar as nações que estão sobre os quatro cantos da terra, Gog e Magog, de Gog a Magog, como se fosse assim que ele falou ali, cujo número é como a areia do mar, para ajuntar essas pessoas em uma batalha. E subiram sobre a largura da terra, e cercaram o arraial dos santos e a cidade amada, e de Deus desceu fogo do céu e os devorou. Só até aqui. Esse relato aqui do versículo 7 ao 9 traduz muito bem tudo o que está acontecendo agora. Nós tínhamos uma igreja lotada de pessoas, mas nem todos dessa igreja eram convertidos, entende? A igreja há 10 anos atrás tinha muito mais pessoas do que hoje, ok, mas elas não foram atraídas ali pelo Espírito Santo. Foram atraídos por uma mensagem mais humanista, mais emotiva, né? No passado era muito isso, né? O emocionalismo dominava os púlpitos. Se você é novo, talvez você não sabe o que eu estou falando, mas no passado a nossa briga era contra o emocionalismo forçado.
Isso encheu a igreja. A promessa de uma vida melhor, a promessa de prosperidade encheu a igreja. Outra coisa que encheu a igreja é a promessa de visões e revelações, né? Venha para a igreja, eu vou revelar o seu CPF, ou eu vou revelar o seu futuro, coisas que acontecem em outras seitas, em outras religiões, né? Isso encheu a igreja no passado, mas não foi o evangelho que encheu a igreja no passado, foi a mentira. É como se Satanás realmente estivesse enganando as pessoas dentro da igreja, entende? Só que agora Satanás está reunindo essas pessoas fora da igreja. E quando isso acontece, a gente percebe que as pessoas que são contrárias a nós são muito maiores do que aquelas que concordam com a gente. O mundo é muito maior numericamente do que a igreja. A igreja é um povo pequeno dentro de um povo enorme. O texto fala que esse número é como a areia do mar. Então, veja bem, o mundo é muito grande em relação à igreja. Isso significa que a igreja vai perder? Não, não. Porque na realidade nós vivemos um milagre. Tudo que nós fazemos é um milagre. O evangelho, ele é racional, né? Ele faz sentido, mas ele é um milagre. O fato de você vir esse vídeo fez algum sentido, mas é um milagre. A igreja só vai vencer por um milagre. A igreja não vai vencer por suas próprias forças. Ela não vai vencer porque ela é mais esperta, mais inteligente, mais bonita. Não. Tudo que acontece na igreja é um milagre. Se na sua igreja tem 3 membros, é um milagre que está acontecendo ali. Porque o mundo está lutando para tirar aquelas pessoas dali. Então isso é um milagre, entendeu? É por isso que a gente precisa investir tempo na igreja. Porque Deus está realizando esse milagre lá dentro. Se há uma pessoa na igreja, é um milagre que você tem que estar lá para ajudar ele também. Você tem que estar lá para ensinar ele. Porque na realidade, o mundo é muito maior do que a igreja. Entenda isso. Satanás, ele tem o poder de enganar muito forte. Não dá pra gente brincar com isso. Ele vai enganar as nações, né? Outra coisa que a gente percebe lendo o texto é que essa batalha, né, pela qual essas pessoas do mundo estão sendo reunidas, vai tentar abafar a igreja, vai tentar fazer com que a igreja perca o ar, sufoque a igreja. Eles são tão grandes, nós somos tão pequenos, né? Parece que nós vamos perder. E, de certa forma, é isso que está acontecendo agora. O mundo está pressionando tanto a igreja que parece que nós vamos perder. E aí quando o mundo vem, olha na Bíblia que estava acontecendo, que a Bíblia estava falando sobre isso, e fica feliz porque isso está acontecendo, porque eles querem que a igreja acabe, nós precisamos informá-los do que vai acontecer depois disso. Quando o mundo pressionar a igreja, quando estivermos bastante pressionados, o mundo perderá a batalha. De fato, que se você quiser saber quando Jesus vai voltar, é só prestar atenção em como a igreja está sendo perseguida. Quanto mais perseguida a igreja se torna, mais perto está Jesus de voltar. O texto fala que Satanás vai reunir uma multidão como as areias do mar, e eles vão cercar o povo de Deus. E quando isso acontecer, Jesus vai voltar e derrotar o mundo como um milagre. Sempre vai ser assim, sabe? A igreja nunca vai crescer intelectualmente a fim de convencer o mundo. Pelo contrário, o próprio escritor, esqueci o nome do escritor agora, ele fala sobre isso, sabe? Ele fala que a lógica se tornou ilógica. E isso pode ser uma estratégia de Satanás para que a gente não convença o mundo, tá? A lógica se tornou ilógica, né? Eu acho que é Apologética Além da Razão, o nome do livro, que vai falar sobre isso. E o diabo faz isso justamente para que, mesmo sendo inteligentes, não consigamos realizar aquilo que a gente quer com o mundo, né? Olha, você vai estudar teologia por 4 anos e alguém não vai acreditar no que você fala porque ele acredita em algo que é ilógico. E você não consegue convencer ele disso, entende? Só Deus consegue. Então é importante lembrar ao mundo que, embora a igreja esteja sendo pressionada pelo mundo, embora sejamos menores agora, Deus vai descer, e descer como fogo, vai descer fogo do céu e vai devorar todas as pessoas que são contrárias à igreja. Então veja bem, a igreja está sendo pressionada, mas no final ela vai vencer. É bom você ficar bem atento, porque se você não estiver nesse grupo aqui, ó, nesse grupo cercado, nesse arraial dos santos, nessa cidade amada, se você não estiver nesse lugar aqui,
Se você estiver fugindo desse lugar com medo de ser morto, de ser cancelado, saiba que você automaticamente vai estar nesse outro lugar aqui, ó. Aqueles que são devorados pelo fogo que vai descer e consumir os inimigos de Deus. Então, uma coisa precisa andar junto da outra. Se nós estamos vendo que a Bíblia falou sobre uma grande apostasia, né? Em 2 Tessalonicenses fala sobre a grande apostasia. Se nós estamos assistindo uma grande apostasia, é porque em breve Jesus volta e acaba com essa guerra de uma vez só. E olha, será que isso não está acontecendo agora? Embora o texto fale sobre algo no futuro, né? Algo no final, quanto disso aqui a gente está experimentando agora? A igreja já está pequena, a igreja já está enfraquecida e Deus está trabalhando nela também. E Deus está trabalhando nela, está trabalhando também no mundo. Como é que você enxerga hoje Deus derrotando o mundo? Isso está acontecendo, mas eu não vou falar como. Eu vou deixar você comentar aqui nesse vídeo. Eu achei muito importante trazer essa resposta para que você não ache que a igreja vai ser destruída, né? Pelo contrário, está sentindo a pressão? Está se sentindo cercado? Esse é o sinal de que daqui a pouco, ó, Deus desce fogo do céu e consuma os nossos inimigos. Cara, isso é uma realidade. Não tem como fugir do que vai acontecer. Se a primeira parte está acontecendo, a segunda vai acontecer também. E pelo que a gente está percebendo, muito em breve. Fica com Deus, não desistam. Ó, aqui no canal a gente tem alguns vídeos na área de membros que ajudam você a trabalhar dentro da igreja, para que vocês não desanimam, para que vocês cresçam com aquelas pessoas que estão ali, que é o que a gente precisa fazer, tá? Não desistam, continuem estudando, continuem falando do evangelho, não tenham medo do mundo, não tenham medo do mundo, ele já foi vencido. Tchau.